Eu gostaria de meditar com você uma palavra sobre a chamada de Abraão. 5 princípios a qual eu vejo na vida de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1 diz assim: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai-te da tua terra, da tua parentela, e sai da casa de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Quando nós olhamos esses versículos, junto com Atos capítulo 7, versículo 2 ao 4, Estevão, antes de ser apedrejado, ele disse ali aos religiosos que Abraão havia recebido a chamada quando estava ainda na Mesopotâmia. Ali Deus havia dito a ele: sai da tua terra, sai da tua parentela. Mas ele havia levado consigo seu pai e seu sobrinho Ló, e havia ficado ali na cidade de Harã por um tempo. Ele havia recebido uma chamada, um propósito, Deus havia dado uma visão, mas ele estava parado em Harã. E quantas pessoas que têm uma chamada, têm um propósito, mas se encontram parados? Deus não nos chamou para ficar parados. Jesus falou que eu quero para nós ir após ele. Quer dizer, é uma caminhada. Não podemos ficar parados. E Abraão estava parado. Para as bênçãos acontecer na vida de Abraão, ele precisaria de viver pelo menos 5 princípios. E o primeiro deles, Gênesis capítulo 12, o Senhor vem confirmar a chamada a qual ele tinha feito na Mesopotâmia para ele. Havia recebido uma chamada, uma visão, um propósito, mas estava parado. O Senhor disse para ele: sai da sua terra, sai da sua parentela. Primeiro princípio, para ele viver a visão e o propósito ao qual Deus tinha em sua vida, renúncia. Ele deveria renunciar ali a sua velha vida, o seu velho modo de viver, renunciar ali o conforto de estar no meio de seus parentes, renunciar às estruturas, às cidades que já estavam construídas antes na Mesopotâmia, e agora em Harã. Ele ficou por um tempo ali, morando por um tempo. Certamente seu pai construiu estruturas, cavou poço, mas o que Deus tinha para ele era algo novo. Ele tinha que renunciar tudo aquilo e viver o propósito que Deus tinha na vida dele individual. E da mesma forma, Jesus falou para nós: quem quer vir após mim, negue a si mesmo, quer dizer, renuncie a si mesmo. Para nós vivermos a visão e o propósito ao qual Deus tem na nossa vida, vai exigir renúncia. Nós vamos ter que renunciar muitas coisas. Renunciar nossas emoções, renunciar nossas vontades, para que o homem espiritual possa aparecer e viver aquilo que Deus tem para nós. O segundo princípio, fé. Abraão teria que ter fé. Não é à toa que ele é conhecido como o pai da fé. Porque Deus não revelou para ele a terra a qual ele deveria ir. O Senhor fala para ele: sai da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus foi mostrando a terra para ele gradualmente. À medida que ele ia vivendo com Deus, Deus ia abrindo a revelação e dando a visão para ele. E é assim na nossa vida. Nós temos que andar de fé em fé, como Paulo falou: todavia o meu justo viverá pela fé. Nós temos que acreditar que Deus está conosco, acreditar na chamada, na visão, no propósito, acreditar que o Senhor vai estar conosco dia a dia, nos garantindo a vitória, abrindo o mar, derrubando as muralhas, derrubando os gigantes. Confiar que o Senhor vai fazer com que as promessas se cumpram, que a visão aconteça, que os propósitos venham acontecer na nossa vida. O terceiro princípio que Abraão deveria aplicar em sua vida: ele deveria acreditar na sua chamada, acreditar no seu propósito. Deus não o chamou, já que o seu nome era Abrão, que significava pai exaltado. Deus não o chamou e já mudou o seu nome. Ele continuou sendo o mesmo Abrão. Fisicamente ele era a mesma pessoa. Somente durante a caminhada que Deus foi mudar o seu nome para Abraão, pai de uma grande nação. Embora as pessoas que convivessem com ele
não enxergasse, não desfrutasse da mesma visão a qual ele tinha. Ele tinha que acreditar nas promessas qual Deus fez para ele. Acreditar e viver aquilo, se apossar dessas palavras. E nós precisamos acreditar nas promessas a qual Jesus fez para nós. Viver como se elas fossem reais na nossa vida. Mesmo não podendo apalpá-las ou tocá-las, mas acreditar que o nosso Deus é vivo, que as suas promessas são reais e verdadeiras. Quarto princípio que Abraão precisaria praticar. Ele tinha que acreditar que a visão era somente para ele. Bom, às vezes nós queremos fazer com que as pessoas enxerguem aquilo a qual Deus mostrou somente para nós. Tem propósitos que são somente para nós individualmente. Abraão tentou arrastar o seu pai, tentou levar o seu sobrinho junto com ele, mas não deu certo. Se nós olharmos, enquanto Ló esteve com ele, Deus não falou com ele, Deus não lhe deu direção, Deus não lhe deu visão. Ele ficou meio que parado no tempo. Tem pessoas às vezes que não somam nada na nossa vida, aliás, até atrapalham, que precisam sair da nossa vida para que possamos viver a visão e o propósito que Deus tem para nossas vidas. Ló significa véu. Para que serve um véu? O véu serve justamente para tirar a visão. E é isso que estava acontecendo na vida de Abraão. Ele ficou sem visão espiritual. E nós temos que buscar direção em Deus e ver quais são as pessoas que são embaraço na nossa vida, que tiram a nossa visão, que nos impede de viver uma vida espiritual com Deus, que nos atrapalham, que tem retardado a bênção de Deus na nossa vida e tirar as pessoas da nossa vida. Somente depois que Abraão se separou de Ló, é que Deus foi falar com ele. Nós podemos ver isso em Gênesis capítulo 3, versículo 14. Então, após Ló partir, Deus falou com Abraão e deu visão para ele. Veio e mostrou para ele qual era o propósito, qual era a direção. E quinto princípio que deveria praticar. Abraão precisaria esperar o tempo de Deus. Embora Deus havia prometido, mas o Senhor não falou quando seria, quando aconteceria. Era no tempo de Deus. E Abraão estava ansioso para receber a sua bênção, e às vezes nós ficamos ansiosos para receber a bênção. Ele perguntou para Deus: será que o meu herdeiro vai ser o meu servo que nasceu na minha casa, Eliezer? E Deus falou para ele: não vai ser. Sai contra as estrelas, assim será a sua descendência. Deus estava falando para ele: olha, para de olhar para o natural e começa a acreditar nas promessas, começa a acreditar no sobrenatural. Às vezes nós olhamos demais para essa vida e pensamos que as coisas acontecem somente de acordo com nossas forças ou de acordo com a nossa sabedoria, e esquecemos que quem garante a nossa vitória é o nosso Deus, e Ele age às vezes fora do natural. Então nós temos que esperar o tempo de Deus. Mas Abraão, ele tentou ajudar a Deus, e ele tentou facilitar as coisas, adiantar a bênção. Ele coabitou com Agar, sua serva, mas ele atrapalhou tudo, e aquilo ainda atrasou a bênção. Nós temos que esperar o tempo de Deus. No tempo de Deus, o filho chegou. No tempo de Deus, a promessa chegou. O propósito se cumpriu. Era o tempo de Deus. Por isso o Senhor falou para Abraão: anda na minha presença, ser perfeito, eu serei contigo. Nós precisamos acreditar na visão e no propósito e viver aquilo que Deus tem para a nossa vida.